Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcos. Hoje estou trazendo aqui a correção comentada do módulo 22 de Ciências Sociais, que traz como temática as relações sociais. Bom, vamos nessa então, pessoal. Porque, segundo Weber, as religiões protestantes, e especialmente o calvinismo, contribuem para a formação do capitalismo? Bom, pessoal, segundo Weber, tá, a valorização do trabalho, sinal da graça divina para o calvinismo, do êxito, né, no mundo profissional e do asceticismo atuam decisivamente na formação de ações e relações sociais com sentidos culturais capitalistas, certo? Então, para Weber, a valorização do trabalho, né, sinal da graça divina para o calvinismo, e do êxito, né, do mundo profissional, do asceticismo, atuam decisivamente na formação de ações e relações sociais com sentidos culturais capitalistas. Bom, essa é a resposta do exercício 1. Já no exercício 2, pessoal, trago uma observação importante. É interessante, né, ressaltar que para Weber, tá, a racionalidade predomina na organização da vida social moderna, tá bom? Que vai ser fator decisivo aqui para a resolução desse exercício. Para Weber, na sociedade moderna capitalista, olha só, a letra C nos traz essa questão. Predomina a racionalidade nas relações sociais. As outras questões não trazem isso, ó. Predominam ações sociais afetivas, prevalecem hábitos tradicionais, prevalece a adesão dos valores sociais nas ações sociais, predomina a justiça social. Não, para ele predomina a racionalidade, tá, na organização da vida social moderna. Ok? Vamos então ao nosso gabarito, letra C. Vamos para o exercício número 3, né, que vai falar o seguinte. A busca racional do lucro era um dos aspectos essenciais do modelo que Weber construiu para compreender a origem do capitalismo moderno. Segundo Everaldo Lorenzetti, 2006, né, o sociólogo alemão considerava que essa característica teve como uma das suas origens a ação social dos protestantes, especialmente dos calvinistas, que tinham uma ética de vida voltada ao trabalho e uma disciplina muito forte, tá? Pois acreditavam que o trabalho e o sucesso seriam indícios de que, além de estarem glorificando a Deus, estariam garantindo a sua salvação. Nós temos aqui, então, a alternativa de 1 a 16, né? 1, 2, 4, 16. E ele vai pedir para a gente afirmar as corretas, tá? Bom, pessoal, a Weber desmereceu a importância da religião para o nascimento do capitalismo. Weber destacou a importância da religião para diminuir a ânsia capitalista por lucro. Weber considerou que, apesar da importância da religiosidade na vida das pessoas, ela não teve influência sobre a origem do capitalismo moderno. Weber destacou uma relação de influência da ética da religião calvinista sobre o objetivo de acumulação de riquezas por parte dos indivíduos na sociedade capitalista. Para Weber, a ética religiosa pode ter uma influência decisiva sobre a vida econômica. Bom, pessoal, mediante essas informações, nós temos a seguinte resposta. Ó, as afirmativas 8 e 16 elas estão corretas. Vamos lá então, a 8. Weber destacou uma relação de influência da ética da religião calvinista sobre o objetivo de acumulação de riquezas por parte dos indivíduos nas sociedades capitalistas, tá? Inclusive, pessoal, olha o que ele fala, destacou uma relação de influência da ética da religião calvinista. Olha no exercício 1 como que ele traz, segundo Weber, a valorização do trabalho, sinal da graça divina para os calvinistas, ó, para o calvinismo. Então a gente já começa a ver relação com o que ele cobrou no exercício anterior, né? Olha lá, ele fala que a 8, né? E a 16, para Weber, a ética religiosa pode ter uma influência decisiva sobre a vida econômica. Sim. Inclusive, né, nós temos a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, 8 e 16 estão corretas, a 1 e a 4 estão erradas, tá? Incorretas. Por quê? Porque Weber destaca a influência do protestantismo na origem do capitalismo, né? E como eu disse para vocês, o próprio nome da obra dele é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aí nós temos a alternativa 2, também está errada, porque segundo Weber, a ética protestante estimula a busca pelo lucro. Pessoal, inclusive nessa obra de Weber, ele fala, né, dessa questão da prosperidade, dessa questão dessa ética e disciplina dos protestantes em sentido de prosperar na vida, né, porque eles estariam aí como a própria questão aqui nos traz. Olha o que ela fala, né? Deixa eu só localizar aqui. No final da questão, ele fala, ó. Olha aqui, especialmente os calvinistas que tinham uma ética de vida voltada para o trabalho
E a disciplina é muito forte, porque eles acreditavam que o trabalho ele seria indício, né, de que estariam glorificando a Deus e também estariam garantindo a sua salvação. Então, por meio do trabalho, eles estariam, né, glorificando a Deus, no caso, e a partir dessa atividade, né, dessa questão do trabalho, do progresso, eles estariam também garantindo a sua salvação, tá certo? Então, a 8 e a 16 são as alternativas corretas. De acordo com Max Weber, no exercício 4, bom, de acordo com Max Weber, os indivíduos comportam-se de forma sempre idêntica? Não, não apenas para Weber, mas também para outros sociólogos, não. As relações sociais negam a individualidade? Gente, para Weber a gente vê, sempre que a gente escuta falar de Weber, a gente vê uma questão dele ressaltar essa questão da individualidade, né? Dessa questão do indivíduo perante a sociedade. Como eu já comentei em correções anteriores, um pouco diferente do que a gente viu nos outros sociólogos, né? Que falavam da questão da influência da coesão social sobre o indivíduo. As classes sociais determinam as individualidades? Não, né? Nós sabemos, se estiver falando classes sociais de individualidade, a gente está falando de Marx. Os fatos sociais externos e gerais impõem-se ao indivíduo, isso é Durkheim, tá? Fatos sociais. E por último, nós temos as ações individuais são aspectos decisivos das relações sociais. Para Weber, os indivíduos conferem diferentes sentidos às suas ações na sociedade. Então, aqui, as ações individuais, né? Então, a gente novamente vem falar dessa questão do individualismo, né? As ações individuais são aspectos decisivos nas relações sociais, gabarito letra E, tá certo? E agora nós temos aí o exercício de número 5. Declare verdadeiro ou falso, né? Verdade ou falsidade da seguinte afirmação. O sociólogo Max Weber explica o capitalismo com base na influência econômica sobre a cultura. Essa afirmação é falsa, pessoal, porque o Weber ele analisa, né, essa questão da constituição, da formação do capitalismo com base em elementos culturais, tá? Principalmente, como ele até traz na questão, expressos na construção das relações sociais com as quais se estabelecem padrões mentais capitalistas, tá? Então, ele está falando aqui, ó, olha o que ele traz na questão. O sociólogo Max Weber explica o capitalismo com base na influência econômica sobre a cultura. Errado. O que o Weber faz? Ele analisa a formação do capitalismo com base em elementos culturais, né, que vão se expressar aí, sobretudo, na construção das relações sociais. E né, com as quais, né, essas relações sociais se estabelecem padrões. Aí a gente tem padrões mentais capitalistas. Então a afirmativa é falsa, questão de número 5, e assim nós finalizamos a correção aqui do módulo 22, tá certo, pessoal? E na próxima aula a gente dá seguimento aí no nosso trabalho. Um grande abraço a todos vocês e espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Até a próxima!